você faz transbordar. Só pra você. Aleluia. Glória a Deus. Levanta tuas mãos nesse instante, amado. E diga assim bem forte: eu sei. Diga novamente: eu sei. E certamente Tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Senhor. Aleluia. Vamos cantar mais um pouco. Vamos cantar, vamos adorar mais o Senhor. Eu sei. Eu sei que certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei Que os teus banquetes de amor eu vou sarar. e o meu cálice você faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Obrigado, Senhor, por Tua presença. Te agradecemos, Pai, pela unção deste local. Obrigado pela paz. Obrigado por Tua graça, Senhor, que nos capacita, que nos fortalece, que nos habilita, Senhor, e que nos põe em movimento. Hoje está sendo mais um dia de vitória. Hoje está sendo mais um dia de conquista, Senhor, porque certamente a Tua bondade, a Tua misericórdia está nos seguindo neste dia, Pai. Se não fosse o Senhor na nossa vida, mas graças a Ti, Tu estás conosco em toda e qualquer circunstância. O Senhor é presente em nós. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Muito obrigado por Tua presença, por Tua graça para conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, amado. Dê novamente um glória a Deus. Deixa o local para nós bradarmos. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Eu não sei se está tendo muito eco aqui, mas eu estou achando que está um negócio meio... Mas vamos lá. Pessoal do louvor, obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Amém. Então, boa noite, queridos. A graça e a paz. Vocês estão bem? Porque se não tiver, vai melhorar, viu? A igreja é um local de revigorar forças. Eu não sei qual foi o teu dia, não sei como você começou este dia, uma coisa é certa, ele não vai terminar do mesmo jeito que começou. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos um título aqui, Fortalecei-vos. Isso aqui é uma ação. Eu preciso desta ação todo dia na minha vida. Você também precisa se manter fortalecido, porque existem circunstâncias que podem se levantar contra a nossa vida e nós não estarmos preparados. Essa aqui é uma das ferramentas que vai te manter no processo, até chegar no propósito. Amém, queridos? Então, hoje é mais um dia de estarmos nos fortalecendo. E a igreja é um local ao qual nós vamos para nos fortalecer. Amém? Então, Efésios capítulo 6, versos 10 ao 13. A minha versão é revista atualizada. Amém? Glória a Deus. Observa que esse verso 10, ele começa com uma ação. E o 13, ele termina com uma posição. Amém? Vamos lá, eu vou abrir aqui para acompanhar.
Mas vamos orar antes, amém, amados? Pai, graças te damos, obrigado pela presença do Teu Espírito neste local. Nos ensina nesta noite, traz a unção, Pai, de ensino para os nossos corações, que nós possamos nos render, Pai, nos prostrar à Tua palavra, ao Teu poder, Senhor, nesta noite. Que nós possamos nos esvaziar e que o Senhor cresça e apareça, e que Teu nome seja glorificado neste local. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? No Efésios capítulo 6, verso 10 ao 13, diz assim, como eu falei para vocês, isso aqui está falando sobre uma posição, ou uma ação. Verso 10 fala sobre uma ação. Quanto ao mais, sede fortalecidos, ou fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Então, o crente vai se fortalecer buscando o Senhor. Esta é a primeira ferramenta. Para se manter fortalecido, tem que haver comunhão com Deus. Amém? Aí ele continua, e na força do seu poder. Aonde está a força do poder de Deus? Na sua palavra. Então, além de você ter comunhão com Deus, você tem que buscar a palavra. Porque Paulo escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quantos crê aqui no Evangelho? Amém. Então, esta é uma das bases. Aí ele continua, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você não sabe o que foi que Satanás tentou contra a tua vida hoje, mas olha que você está aí e você está bem. Amém? Portanto, é necessário nós estarmos com isso na nossa vida, constantemente nos fortalecendo no Senhor. Amém, queridos? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, olhem para cá, depois de você ter vencido tudo. Ah, pastor, não é para vencer a metade, não. O texto está dizendo que depois de você ter vencido tudo, bata no seu irmão e diga assim, é para você vencer tudo. Diga bem forte, é para você vencer tudo. Aí depois que você vencer tudo, existe um posicionamento. O posicionamento é permanecer inabaláveis. Existe um posicionamento aí. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Fortalecei-vos no Senhor. Se eu me fortaleço, eu venço as adversidades. Eu venço a falta, eu venço a escassez, eu venço a doença. Por quê? Porque eu estou me fortalecendo. Aí Paulo escreveu assim, posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Para você, o que significa todas as coisas? Doença está inclusa em todas as coisas, escassez está inclusa em todas as coisas, mas só que quando Paulo escreveu esse texto, ele estava passando por uma adversidade de escassez. É fácil a gente confessar isso, mas é necessário nós termos a convicção dentro de cada um de nós, que é Ele que me fortalece, que é Ele que me faz conduzir por situações. Olha o que o salmista escreveu. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, o que é que vai acontecer? Não, porque eu não vou temer. Porque o Senhor está com quem? Quantos creem aqui que o Senhor está com você? Então eu não sei o que você passou hoje, mas uma coisa é certa. Não vai terminar do jeito que começou. Que coisa boa, não é? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, nós estamos passando por um tempo onde existe uma carreira muito grande com respeito ao corpo físico, a se deixar em forma. O mundo dos fitness, aí fora eu não estou querendo criticar ou condenar o exercício físico. Amém? Mas existe uma carreira atrás disso. Existem vários tipos de academia. Existe a academia do bairro, existe a academia de pobre, existe a academia de pessoal de média renda, existe a academia para rico. Eu me lembro que quando foi na pandemia, as academias fecharam, mas houve as redes sociais.
A minha esposa Janaína, ela não está por aqui, daqui a pouco ela está lá atrás. Então, Janaína fez um curso online para fazer exercício em casa. Tudo isso para manter a forma. Eu não sou contra isso, é necessário. O exercício físico, a gente tem que manter isso. Amém, queridos? A gente cuida do que é externo. Mas quantos sabem aqui que o homem não é somente corpo? O homem não somente se constitui corpo. O homem tem um espírito, ele é um espírito. Ele possui uma alma e ele habita num corpo. Então, no tempo que a gente está, existe essa carreira, essa corrida. Por onde você passa, você vê as pessoas fazendo exercício físico, correndo. Existem vários tipos de modalidade para a pessoa fazer em academia. Existem os pilates, né? Pilates. E existem várias formas. Eu acredito, amados, que existem certos tipos de exercício que também trabalham com alguns órgãos internos. Por exemplo, o coração. Quando você faz exercício físico, o teu coração vai funcionar melhor. O teu sangue vai funcionar melhor. É ou não é? O teu organismo vai funcionar melhor, porque você vai soltar os ventos de dentro de você. Não é isso? Quando as crianças, eu me lembro quando as crianças eram pequenininhas, estava com gás, a gente botava ele assim na cama e flexionava as pernas assim dele, né? Aí ele soltava os gases. Então, isso significa que exercício físico é uma coisa boa para o corpo. É ou não é? O exercício físico, ele te deixa mais bonito. Você se apresenta melhor. É ou não é? Tem gente que vai para a academia e no primeiro dia que ela faz exercício, quando ela sai de lá, ela se sente forte, mas não mudou nada, não alterou nada, mas na cabeça dela, ela acha que mudou no primeiro dia. Pelo contrário, ela trouxe um bocado de dor para o corpo. É ou não é? Estão rindo, né? Mas é isso mesmo. Mas o constante daquilo diariamente, coisas vão acontecendo no corpo, o corpo vai se ajustando. Ele vai chegando a algumas formas. Vocês estão comigo? Como eu falei para vocês, o homem não é somente corpo. O homem é um espírito. Possui uma alma. O espírito do homem é aquele que tem acesso ao mundo espiritual. A alma é aquilo que governa o mundo intelectual humano. É na alma que está contido os nossos sentimentos. Você sente cheiro por causa da tua alma. Você se alegra porque a alegria faz parte da tua alma. A tua alma é onde está em todas as informações da tua vida. Você se lembra quando você era criança. Você, quando escuta uma música, a tua alma vai lá no passado. Através da música que você está escutando, a tua alma faz você chorar. Faz você se lembrar da sua infância. A música tem o poder de transformar a tua alma e conduzir ela para um futuro, para um presente. Isso é alma. Amém? A alegria está contida nisso. A tristeza está contida na alma. Você, quando bota o alimento na boca, você sente o gosto lá, mas isso é um dos 5 sentidos que está na alma. Está lembrado lá que o rico, quando faleceu, estava lá no inferno, ele pediu para que Lázaro pegasse e tocasse água na sua língua. Então significa que quando a pessoa morre, 2 partem. A alma vai junto carregando os 5 sentidos: cheiro, olfato, visão, audição. Mas pastor, não morreu, não acabou tudo não? A morte é uma ponte que nos conduz para a vida eterna. Num mundo que é muito mais real do que esse que você está. Amém, amados? Então, falando sobre exercício físico, a gente faz isso, a gente modela o corpo, mas quantos sabem aqui que não existe nenhum exercício físico que faça você ficar mais novo ou impedir o envelhecimento do teu corpo? Não existe. Ele te deixa bonito. Ele te deixa mais cheinho. Mas não existe mágica que venha parar o envelhecimento do teu corpo. O teu corpo, neste momento, está envelhecendo. É ou não é? É duro falar isso, mas é verdade. Você não percebe, você só vai perceber daqui a 10 anos. Olha como apareceram os cabelos brancos que você não tinha e não tem agora. Então esse é um processo que está acontecendo que os nossos olhos não estão vendo. Amém? Não existe lama quente que venha... Tem algumas coisas que podem até tardar o envelhecimento, mas não para.
Por mais academia que você fizer, por mais banho de lama quente que você tomar, por mais fonte da juventude que você for, você não vai parar de envelhecer. Estão comigo? Eu tenho 55 anos. Ontem eu tinha 40 anos. Antes de ontem eu tinha 15 anos. E antes de ontem eu tinha nascido. Amanhã eu estarei com 60 anos. Depois de amanhã eu estarei com 70 anos. Já vi uma pessoa que morreu com 100 anos. A minha avó morreu com 100 anos. Mas ela não morreu com o corpo de uma pessoa de 20 anos. Estão comigo? Eu não estou desqualificando o exercício físico. Mas eu quero dizer um negócio a você. O teu homem interior, ele não envelhece. Como eu falei para você, a eternidade aguarda o nosso espírito e a nossa alma. Dos 3, o corpo vai ficar neste mundo. E depois que o espírito e a alma partem, esse corpo bonitinho e lindinho começa a apodrecer. Jesus disse: a carne para nada tem proveito. O espírito é que vivifica. Significa que o espírito humano é que vivifica a carne. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. Jesus também disse: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Algumas pessoas usam esse texto para querer, assim, blindar o pecado. Pastor, o senhor sabe, a carne é fraca, né? Mas Jesus falou antes que o espírito deve estar pronto. Se o espírito está pronto, ele vence as ações da carne. Então, se torna agora 2 fortes. Saiba de uma coisa: como o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, existe uma votação onde 2 devem ganhar. Se você unir o seu espírito à sua alma, salva ou meditando na palavra, você vence a carne. Mas se você associar o seu espírito com a carne, você perde. É uma votação em 3, onde 2 ganham. 2 votos ganham. Então existem posicionamento. Existem ações que eu preciso estar com isso constantemente. Para quando as adversidades vierem contra mim, eu devo estar em pé. Amém? Então vai comigo, por favor. Em 1 Timóteo capítulo 4, versos 8. Abre lá, por favor. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Diz assim, olha o que Paulo está falando aqui. Vai para o verso 7, por favor. Verso 7. Mas rejeita as fábulas. Aqui ele vem falando, esse texto aqui ele vem falando sobre a apostasia dos últimos dias. Aí ele entra aqui nesse assunto aqui, ele fala, mas rejeita as fábulas ou ensinos contrários, profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente a piedade. Existe um exercício espiritual para o homem espiritual. Eu costumo dizer que a igreja também é uma grande academia, aonde você chega um pouco fraco e os exercícios chegam para a nossa alma e começa a trazer luz, aí vai criando fortalezas em nós. E a gente sai pelas portas diferente da forma que a gente chegou. Você aqui não vai levantar peso físico, mas você vai receber uma instrução que você deve sair. Eu preciso sair daqui diferente. Amém? Tem gente que tem raiva da segunda-feira. Amanhã é uma sexta-feira. Já é o final da semana, alegria para muitas pessoas e até feriado amanhã em Olinda. Isso não quer dizer que pode acontecer coisas contrárias na nossa vida. Amém?
O verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Significa que o exercício físico, já está dizendo, funciona somente para um corpo físico, mais para nada. Mas, para a pessoa tomar posição em fazer exercício físico, ele tem que tomar uma posição dentro dele. Ele tem que se decidir a ir fazer o exercício, ele tem que fazer um sacrifício. Quem faz aqui academia? Levanta a mão, por favor. Não fica condenado, não vou te condenar, não. Mas eu pergunto, para você fazer academia, não teve que haver uma posição? Não teve que se decidir? Então a decisão primeiro veio dentro, para depois você fazer. Então isso significa que todos nós precisamos tomar decisões dentro de cada um de nós. Bom que essas decisões sejam em Deus, porque você não vai ter prejuízo. E Ele nem quer que você tenha. Olha aqui o texto. É pouco proveitoso. O exercício físico não tem poder de mudar o homem por dentro espiritualmente. É por isso que ele está dizendo, é pouco proveitoso. Aí ele continua, mas a piedade para tudo é proveitosa. Significa que o teu desejo pelas coisas de Deus tem proveito em tudo, para o corpo, alma e espírito. Amém? Então, sem desqualificar o exercício físico, e é bom fazer, e eu também até preciso fazer, o teu homem espiritual precisa estar em primeiro plano. Aleluia. Aí ele fala, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa, a vida piedosa, o desejo pelas coisas de Deus, o desejo pelas coisas espirituais, está sendo fortalecido no Senhor, tem uma promessa, e a promessa é a vida que agora é. Nesse exato momento, Ele garante, é uma promessa de dar vida a você. Pastor, eu nunca fui numa academia, mas você está bem de saúde? Saiba de uma coisa. A academia não tem poder de sarar doenças. Mas quantos creem aqui que Jesus cura? Amém? Ela pode ajudar em algumas coisas. Tem a promessa da vida que agora é, a de há que vir. Essa de há que vir é a eternidade. Então, o teu amor pelas coisas espirituais, o teu amor pelas coisas de Deus vai te conduzir a dois tipos de vida. A que você está agora e a futura. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. Versos 16 a 18. Aleluia. Olha aqui. Por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Se você estiver envelhecendo, não fica desanimado. Eu estava com a minha filha lá em casa, eu abrindo a minha mão, assim, eu peguei minha mão assim com a minha filha, abri assim, ó. Aí a gente que já vai envelhecendo começa a aparecer. Na mão aqui, ó, nessas dobrinhas aqui, começa a engelhar. Eu abro assim, eu disse, filha, abre a mão aí. Ela abriu, é tudo esticadinha, diferente da minha, assim. Eu me lembro que quando eu completei 50 anos, no dia que eu completei 50 anos, eu entristeci. Eu fiquei triste. Até minha esposa percebeu, tá triste. Mas porque eu penso o seguinte, eu penso assim, 40 anos é subindo ladeira, até 40 anos é subindo a ladeira, depois de 40 é descendo a ladeira. Não é, Márcio? Não há mais volta. Aí Paulo diz assim, ó, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, significa, se o nosso corpo venha adoecer, enfraquecer e envelhecer, olha o que ele fala. Contudo,
O nosso homem interior se renova de dia a dia. Renovai-vos no Senhor, se renove no Senhor. Isso é uma ação. Próximo verso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso de glória acima de toda comparação. O próximo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas na que se não vê o Espírito. Porque aqui se vê, passa. Mas aqui não vê, é eterno. Entenda, você é um ser eterno. Não atentando, não botando o desejo em primeiro plano o corpo, porque ele está sujeito a envelhecer. Eu costumo dizer que tudo neste mundo é passageiro e tudo está sujeito à mudança. Como eu falei para você, você está em processo de envelhecimento. Tudo está sujeito a mudar. Eu falei uma vez aqui e vou falar de novo. Quando vocês começaram essa igreja, vocês não começaram aqui, não foi? Foi no escritório do pastor Márcio. Então passou um tempo lá e depois vocês vieram para cá. Quando vocês vieram para cá, já estava assim? Não teve um processo? A realidade hoje que estamos aqui em 2023 é essa aqui. Mas já tem um projeto de derrubar essa parede aqui, ó. É em janeiro, né, pastor? Janeiro. Derruba-se essa parede aqui e enlarguece. Então, já existe um projeto de mudar toda essa aparência aqui. Então, tudo está sujeito um dia a mudar. Exceto Papai do céu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! Não pense que Deus um dia vai se levantar irado ou um cara feia. Na verdade, ele nem dorme, né? Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13. Aleluia, glória a Deus. Esse texto aqui é um texto que Paulo aqui está expressando. Neste exato momento aqui, ele estava passando por uma dificuldade financeira. Amém? E pessoas vieram, trouxeram mantimento para ele, supriram a necessidade dele, estava precisando de mantimento, de roupa e de dinheiro. E as pessoas vieram trazer o mantimento para ele. Aí ele fala aqui, ó, digo isso não por causa da pobreza. O que eu vou falar agora não é por causa da situação que eu estou passando agora. A gente tem o costume de, quando está passando pela situação, a gente exaltar a situação. Paulo aqui está dizendo, não é por causa da pobreza que eu vou falar isso. Não é por causa da escassez que eu vou falar isso. Também não é porque vocês trouxeram mantimento para mim que eu vou falar isso. Olha o que ele está dizendo aqui. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu perguntar um negócio aqui a vocês. Para você, o que é uma pessoa madura? É uma pessoa madura. É uma pessoa que já é idosa? É para ser, né? Mas a gente encontra pessoas idosas que têm a mente desse tamanho. E também encontramos pessoas bem mais novas com a mente bem lá em cima. O que é uma pessoa madura para você? Quais os aspectos de uma pessoa madura? É a personalidade de uma pessoa madura. É uma pessoa que fala bonito, que estudou muito. É um cara que tem o... Como é que fala o da cabeça? Não, o QI elevado. Olha aqui, ó. Aspectos de uma pessoa madura. Ele disse que aprendeu. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você se sente contente em toda e qualquer situação? Olhe. Quando o dinheiro está faltando, como é que você se comporta? Do mesmo jeito quando ele chega?
Já viu quando está faltando? É aquela quando ele chega aí, cai por terra todo. O próximo. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. Será que é o mesmo comportamento quando a gente está sendo humilhado? Para como está sendo honrado, será que é o mesmo? Como é que a gente se comporta quando está sendo humilhado? Será que é a mesma forma de como nós estamos sendo honrados? Ah, pastor, mas são coisas diferentes. Quando eu estou sendo humilhado, dói. Quando eu estou sendo honrado, sai da alegria. Mas ele está dizendo aqui que da mesma forma que ele se comporta de um jeito, de um lado, ele se comporta também do outro. Aí ele continua. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Ah, pastor, mas isso é Paulo. E você é quem? Tem algum Paulo aqui? Tem um Paulo. Cadê Paulo da livraria? Está lá atrás? Olha o Paulo ali. Tem outro Paulo aí? Olha lá. Oi. Já tenho experiência, tanto de fartura, ele estava tendo falta. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Próximo. Tudo posso naquele que me fortalece. Significa que você estando fortalecido, você sabe se comportar na hora que você está sendo humilhado e também na hora que você está sendo honrado. Isso aqui são ferramentas. Você se fortalecendo em Deus, você não vai dar ouvido à afronta. Não vai não. Você não vai considerar o que estão falando mal de você. Por quê? Porque você está fortalecido. Eu costumo dizer, quem tem boca fala o que quer, mas quem tem ouvido não ouve o que quer não. Mas só que a gente está deixando o ouvido ao que estão falando. Amém, amados? Então, qual é o conselho? Fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Neemias. A gente tem um costume de dizer o versículo que está em Neemias. A alegria do Senhor é a nossa força. É ou não é? Vamos dizer bem alto aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Nem todos falaram, mas é. Esse texto, quando foi escrito, naquele momento não tinha alegria para sorrir, não. Não existia alegria. Sabe por quê? Porque o povo estava voltado para o passado. Quando ele escreveu esse texto, foi no dia que ele foi ler a lei de Moisés. Os muros já tinham sido consertados. A promessa que Deus tinha dito que eles iam voltar do cativeiro já tinha acontecido, o povo já tinha voltado. Mas só que o povo estava preso ao passado. Não havia motivo de se alegrar. Aí Neemias começa a dizer, olha, hoje é dia de festa, coma, beba. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não havia motivo de alegria. Mas o povo já tinha voltado para sua casa. Mas os inimigos estavam à espreita. Qualquer momento tomar de novo Jerusalém. Destruir tudo e queimar tudo. Então existia um medo, um pânico. Esse texto está querendo dizer o seguinte. Para Neemias, ele tinha consciência que Deus estava alegre por causa da ação, por causa da restauração dos muros. Neemias fez a parte dele, então ele tinha consciência, o que eu fiz, Deus está alegre. E a alegria do Senhor é a minha força. Se chegar momento na sua vida de você não conseguir sorrir, faz algo que alegra o coração de Deus. E sabe o que é que alegra o coração de Deus? Fé. Sem fé você não vai agradar o coração de Deus. Portanto, um homem em fé faz Deus sorrir. E a alegria do Senhor se torna a tua força. É a alegria dele que se transforma em força para nós. É por isso que você passa pelas adversidades. Se não é para fazer ha, 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 fica na fé. Porque a alegria do Senhor
é a nossa força. Quer se fortalecer no Senhor? Fica na fé. Fala fé, pratica fé. Fica firme, porque fazendo assim, ele está alegre. Viu o centurião? Mestre, basta somente uma palavra. A Bíblia fala que aquilo chamou a atenção de Jesus. Como foi que Jesus ficou triste quando viu aquilo? Ele se alegrou. Jamais eu vi uma fé dessa em Israel. Um homem que nem andava com eles surpreendeu o coração do mestre por causa da atitude de fé. Viu a mulher também, a mulher sirofenícia? Mestre, a minha filha está endemoniada. Olha, eu vim para as ovelhas da casa de Israel, eu não posso te atender. Mestre, a minha filha está endemoniada, vai lá em casa. Por ela insistir, o coração de Jesus se alegrou com aquilo. Eu não posso deixar de ajudar você. Vai, a tua fé te sarou, te salvou. Não existem impossíveis para aquele que está na fé. Pastor, como é que eu faço para agradar o coração de Deus? Fé. Porque sem ela, e Satanás sabe disso, ele sabe que você, sem a fé, não vai agradar a Deus. Então ele vai levantar coisas. Ele vai levantar situações para você não ler a palavra, para você não vir à igreja. Por quê? Porque quando você lê a palavra, quando você vem para a igreja, a palavra de Deus gera fé no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Fé é gerada. E quando a fé é gerada, você está agradando o coração de Deus e Deus vai agir. Aleluia. Amados, por que Jesus usou a expressão no deserto, nem só de pão viverá o homem? Por que Jesus usou essa expressão? Falando sobre corpo e espírito, por que Jesus usou essa expressão? Nem só de pão. E ele falou para Satanás: olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas tudo que sair da boca de Deus. E a gente sabe que aquilo que ele está falando é para o homem espiritual, é o homem interior. O homem interior vai ficar forte, fortalecido, vai se alimentar através da palavra dele. Observa nesse texto aí, abre lá em Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, verso 1. Observe esse texto aqui. Por que Jesus usou essa expressão? Nem só de pão viverá o homem. Jesus cheio do Espírito Santo. Observe aqui, Jesus cheio do Espírito Santo. A gente pode mudar esse nome, tirar o nome Jesus aqui e botar o teu nome. Botar o meu nome. Elias cheio do Espírito Santo. Ou o teu nome, cheio do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo? Não deixa a tua mão embaixo, não. Quem é cheio do Espírito Santo? Aí eu pergunto, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao qual ele estava cheio. Amém? No deserto. Esse mesmo Espírito ao qual Jesus estava cheio guiou ele pelo deserto. O próximo versículo. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Eu pergunto um negócio a você, para que Jesus foi para o deserto cheio do Espírito Santo? Que teste foi esse? Ele já estava cheio do Espírito Santo. Para que ele foi para o deserto passar 40 dias? Se ele estava cheio do Espírito Santo. Que teste foi esse? Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Eu pergunto um negócio a você. Será que Jesus não teve fome também no meio dos 40 dias? Só veio ter fome no final dos 40 dias? Aí o próximo versículo. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Vamos pegar isso aqui. Observa aí. Jesus cheio do Espírito Santo. É guiado pelo mesmo Espírito para o deserto para passar por tentações, coisas desse tipo. No final dos 40 dias, Jesus começa a ter fome. Por que ter fome? Porque ele era um homem natural também. Amém? E Satanás agora percebe que Jesus está com fome.
Aí o que é que ele diz? Primeira coisa, ele foi na área da filiação. Entre aspas, Jesus estava em uma situação contrária, uma situação difícil. Estava com fome, mas não tinha comida. Então foi Jesus e disse, olha, se tu és filho de Deus. Só que, há 40 dias antes, Jesus estava sendo batizado. Quando ele sai da água, uma voz do céu brada, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Há 40 dias antes, Deus estava dizendo que ele era filho amado. E agora Satanás está dizendo, ó, se tu és, dúvida, se tu és... situação de escassez, está com fome. Olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você está com fome. E Jesus estava com fome. E ele poderia resolver essa questão rápida. A primeira pergunta ele não responde, com respeito à filiação. Você tem consciência quem você é? Então parece que esse tipo de situações não precisa responder para Satanás se você tem convicção quem você é. Vamos para a segunda parte. Ele tinha poder para fazer aquilo. Aí o que é que ele faz? Satanás, nem só de pão viverá o homem espiritual. Porque ele estava falando sobre coisas naturais para uma pessoa que estava com fome, a alimento natural. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Significa que Jesus foi para o deserto para fortalecer o homem espiritual. E quando ele sai de lá, a Bíblia fala que Jesus voltou do deserto cheio do Espírito Santo e a sua fama percorreu. Se Jesus passou por isso, eu e você precisamos estar fortalecidos. Porque a qualquer momento as ciladas de Satanás podem se levantar e a primeira vai trazer dúvida para você. Comer é uma coisa boa. Comer 3 vezes é normal. Comer 4 vezes ainda é normal. Comer 5 e 6 já está passando do limite. Mas comer é uma coisa boa. O corpo da gente precisa. Mas saiba de uma coisa. Existe um alimento espiritual que precisamos comer também. Para nos manter fortalecidos e cheios. Amém, queridos? Porque as ciladas do diabo estão constantemente. Mas se você está fortalecido, você vai embora. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9. Versos 20 ao 22. Glória a Deus. Isso aqui é um exemplo que eu vou trazer para nós esta noite. Amém? Estou falando sobre fortalecer no Senhor. Eu falei para vocês um pouco aí que tem coisas que podem tirar a força de um homem espiritual. E aqui estão alguns exemplos. Aqui nesse texto aqui, Paulo tinha acabado de se converter. Tinha acabado de receber o batismo, estava novinho para agir agora como cristão. Amém? Aí o texto diz assim, e logo pregava. Volta para o antes desse aqui. O antes desse. E depois de ter se alimentado, olha aqui, Paulo aqui tinha acabado de receber a imposição de mãos de Ananias, o batismo no Espírito Santo e estava prontinho, nasceu de novo. Mas só que ele passou 3 dias sem alimentação. Vocês sabem disso, né? Depois que ele viu Jesus, ele cai lá e passou 3 dias sem comer e sem beber. Aí aqui nesse texto está dizendo, e depois de ter se alimentado fisicamente, se sentiu-se fortalecido. O corpo físico, ele comeu pão. Ficou fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. O próximo versículo. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Próximo versículo. Ora, todos que ouviram estavam atônitos e diziam, observa isso aqui. Tinha acabado de nascer de novo. Um homem que tinha ido perseguir os cristãos para matar e prender. No meio do caminho ele tem uma experiência. Passa 3 dias sem comer. Recebe o revestimento. Agora é batizado, é cheio. A fome que ele tinha dos 3 dias comeu, ficou forte fisicamente. E no outro dia, no dia seguinte, ele agora estava pregando. Aquele Jesus que ele condenava, agora ele estava aprovando. E pregando para as pessoas. Aí o que é que acontece? Os judeus que estavam lá.
Aí diziam, ora, todos que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome do Senhor Jesus, para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? O próximo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Eu quero pegar isso aqui com vocês. Observa que ele estava sendo acusado. Os judeus estavam acusando ele, apontando ele. Olha, não foi você que veio aqui perseguir esse povo que está pregando Jesus? E como é que agora você está aprovando? E outra coisa, os judeus, eles eram carrascos. Paulo era assim. Então, o que é que acontece? Paulo agora está ouvindo acusações. Quem aqui já passou pelo pecado de calúnia? Foi acusado de uma coisa que não fez? Quem aqui já passou por isso? Ninguém? Já apareceu mais. Paulo aqui estava sendo acusado. Coisas estavam vindo para tentar enfraquecê-lo ou para ele. O texto aí está dizendo que Paulo se fortalecia. Aquilo que o povo falava, ele não dava ouvido, mas tinha algo na vida dele que ele se fortalecia por dentro mais e mais. Ele se fortalecia. Isso significa que parece que Paulo pregava para ele para se fortalecer. Tinha algo que fortalecia, aquilo não fazia mais parte da natureza dele. Ele estava condenando aquilo que estava ouvindo. Mas para condenar aquilo, ele tinha que fortalecer por dentro. Se fortalecia. E confundia, além de se fortalecer, ele confundia os judeus. Mas como é que ele confundia os judeus? Se os judeus tinham certeza disso. O que é que tinha na vida dele que ele agora estava confundindo os judeus? Se fortalecendo e confundindo. Algo estava na vida de Paulo, ele tinha essa certeza. Você tem certeza do que está dentro de você? As pessoas que te veem hoje, sabem de onde você saiu. E sabe qual é a confissão que eles têm com a nossa vida? Eu sei você quem era. Era está no passado. Mas ele não sabe quem você é hoje. Ele sabe quem nós éramos. O velho homem. Mas ele não sabe quem você é agora. É ou não é? Se as pessoas sabiam que você lá atrás era triste, você hoje é alegre. Se elas sabiam lá que você era uma pessoa braba, ignorante, você hoje é uma pessoa suave, educada. Tem que ter algo na minha vida para confundir essas pessoas. Você lá atrás era conhecido como uma pessoa mesquinha. Hoje você é uma pessoa de mão aberta. Bebarrão, prostituto, mentiroso. Hoje nós não somos mais isso. E eles devem ter essa consciência que nós não somos mais. Mas por que eles devem saber? A gente tem que estar falando, olha, eu não sou mais... Não! Tem que haver algo na nossa vida físico agora. Que primeiro aconteceu dentro. E agora está sendo mostrado fora. Sem você falar uma palavra. Através do teu comportamento. Forma de falar. Forma de ver. De pensar. E dentro da nossa família. O que é que as pessoas dentro da nossa família nos veem hoje? Nós éramos também, tem gente da nossa família que diz na nossa cara, eu sei bem você quem era. Era, é no passado. Mas hoje, como você é? Dentro da sua família. Eu preciso, você precisa, nós precisamos confundir essas pessoas através do que está dentro, do que foi transformado dentro. E observa que esse texto está dizendo que logo, rapidamente, Paulo estava assim. Eu não sei quanto tempo vocês têm no Evangelho. Eu já tenho 26 anos, sou 27 anos. Eu não sei quanto tempo você tem. Mas o que é que tem na tua vida hoje que confunde aquelas pessoas que te conheciam?
O que é que tem na minha vida? Existem coisas dentro da minha família, amados. Nós temos família e temos os parentes, parentesco, não é isso? Minha mãe, meu pai, meus irmãos são meus parentes. Muitas vezes nós temos uma boa comunhão dentro da nossa casa, da nossa família, dos nossos, mas não temos uma boa comunhão com sobrinho, com primo. Com cunhado, tem gente que diz que cunhado nem parte da família faz. O que foi que mudou na nossa vida? Nesse tempo de jornada. O que foi que aconteceu? O que é que tem na minha vida hoje que eles desejam ter também? Se não ganha com palavras, já vi um texto que fala assim, se não ganha com palavras, ganha com ação. Eu já preguei tanto na minha casa, pastor, ninguém se converte. Mas o que tem dentro de cada um de nós que está confundindo ele, que está fazendo eles pensarem diferente? Aleluia. A gente cresce, amados, e a gente envelhece, tanto envelhece fisicamente como envelhece espiritualmente no segmento cristão, quero dizer. Eu já tenho 27 anos no Evangelho. O que é que as pessoas podem extrair da minha vida? Isso na rua que eu moro, dentro da minha família, no trabalho ao qual eu trabalho, na faculdade a qual eu estou estudando, dentro da igreja. O que é que as pessoas veem? O que é que nós estamos conseguindo confundir eles? Eles pensam de uma forma, mas você se manifesta de outra. Aqueles que te perseguiam agora te vê diferente. Os judeus aqui eram carrascos. Tão ao ponto que tentaram matar Paulo nesse texto aqui, viu? E ele escapou dentro de um cesto pela muralha. Mas a Bíblia fala que Paulo se fortalecia dia a dia. Hoje está sendo um dia de fortalecimento para você. Amanhã também deve ser. Pastor, eu não vou estar na igreja, mas você vai estar em casa, você tem a Bíblia em casa, você tem internet, você tem ministrações, amanhã vai ter a torre de oração. Amanhã tem conexão aqui com o Ricardo. Vai haver um local para que você vai. Se você hoje comeu 3 vezes, você agora está comendo uma vez espiritual, pode ser 2, 3 também. E amanhã eu vou comer também 3 vezes fisicamente e espiritualmente. Precisamos, do mesmo jeito que existe a corrida para fortalecer o mundo físico, o corpo físico, precisamos correr também para alimentar o homem espiritual. Porque quando o espírito é forte, a cabeça é forte, os braços são fortes, as pernas são fortes, o coração é forte, os órgãos internos são fortes. Amém, santos? Amém. Aleluia. Então esse texto fala sobre isso, é um grande exemplo. Eu nasci de novo há 27 anos atrás. E existia uma coisa que eu fazia. Eu nunca peguei droga e esse tipo de coisa, mas vivia no mundo da prostituição. 15 dias antes de eu me converter. Eu não sou mais santo do que ninguém aqui. Mas eu vim de um lar cristão, eu temia Deus. Então, 15 dias antes de eu me converter, eu tinha 3 namoradas. Olha que coisa boa. Eu cheguei para as 3, para cada uma, e disse assim, olha, de hoje aqui a gente acaba. Por quê? Teve nada? Eu disse, eu vou tomar uma decisão na minha vida que você não vai me aceitar. Então, portanto, é que a gente resolve aqui. Em 15 dias, eu falava 100 palavras, 99 era pornografia. Eu mudei minha linguagem em 15 dias. Fui para o Evangelho. Não tinha mulher na igreja, não? Tinha. E também tentou me perseguir. Mas quando eu fui para o Evangelho, eu fui com a certeza. Eu quero conhecer a Cristo.
E no dia que eu entrar, eu não saio mais. Então, eu me decidi a mudar e me fortalecer. Então, hoje é um dia de decisão também, na minha vida e na tua. Porque constantemente precisamos tomar decisões. O que eu acho interessante no reino de Deus é que Jesus vem buscar uma igreja sem mácula e sem mancha. Quem não tem erro aqui? Se a gente for inculcar isso, aí, quem é que vai ser salvo? Quem é que vai para o céu? Mas ele diz que vem buscar uma igreja sem mácula e sem mancha. Não está dizendo que vem buscar perfeita, mas sem mácula e sem mancha. Significa que as pessoas que estão na igreja a qual ele vem buscar têm falhas, mas procura constantemente consertar. E ainda tem gente que tem essa ideia de pensar, olha, não tem ninguém santo aqui nesse mundo, porque se tivesse o Senhor já tinha tirado. Eu não creio muito nessa tese, não. A sogra de Pedro estava enferma. E Jesus chega lá, impõe as mãos sobre ela e ela fica boa e passa a servir. Eu acredito o seguinte, a pessoa quando está numa condição de erro e pega o conserto, Jesus tira aquela situação dali, bota a pessoa para o serviço. Ele quer usar. Olha o que foi que ele disse para Ananias. Esse aí é vaso escolhido. Olha quantos tem aqui. Ele quer te usar. Se tem alguma coisa que está atrapalhando, conserta isso, porque ele quer te usar. Ele quer que você sirva a ele. O grupo de louvor pode vir um instante. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa esta noite? Então, salvou alguma coisa já. Então significa que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegra Ele cada vez mais. E isso vai vir como força para você. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ficar em pé um instante, amado. Eu não sei como foi o teu dia, nem como está sendo. Também não importa. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas eu gostaria de orar por você. Se você está aqui esta noite, eu quero fazer o convite para você que ainda não se converteu, você que não confessou a Jesus ainda. Se você está aqui esta noite, eu quero te convidar. Eu quero orar por você. Cadê você? Todos salvos? Que coisa boa. Mas se você está aqui, amados, se você chegou a chorar hoje, se você sentiu esse peso de tristeza, de incapacidade, vocês podem botar novamente Efésios capítulo 6, verso 10. Deixa eu mostrar o que está em você. Você foi habilitado para carregar isso dentro de você. Olha aqui, ó. Quanto mais, fortalecei-vos. Aqui tem 3 palavras-chave. A primeira é fortaleza. A segunda é força. A terceira é poder. Aqui não tem espaço para fraqueza, para desânimo. Nesse texto não tem. Então isso significa que quando Deus olha para mim e para você, Ele deve ver fortaleza, força e poder. Se existem coisas que estão te enfraquecendo, uma das primeiras chaves que enfraquece o crente é ele dar ouvido àquilo que está ouvindo.
Se você está aqui esta noite, você chegou até a chorar hoje, isso está te aprisionando. Não existe motivo para você estar sorrindo. Eu quero orar por você. Vem para aqui para frente. Não fica com vergonha não. Deus é bom. Eu não sei o que você passou no teu trabalho hoje. Eu não sei o que você passou no meio da sua família hoje. Se chegou alguma palavra que tentou te abalar, te abater. Saiba de uma coisa. Existe algo chamado em você fortaleza. Quando a gente olha para as fortalezas medievais, todas elas têm uma muralha. Isso significa que a fortaleza é algo que deve te blindar. Para quando os inimigos lançarem os dardos, não passar. Isso está em você. Aleluia. Não importa quem está olhando para você. Eu já passei por isso. Eu já passei por momentos que não tinha como sorrir, não tinha como ha. Mas quando eu tomei a decisão de querer fazer ha, teve que haver um posicionamento. E Deus trabalha com isso. Somente o primeiro passo de sair daí para vir para cá, parece que Deus já está ha. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Obrigado, Senhor. Levanta as mãos, vocês que estão aqui embaixo. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Cadê? Vanessa, vem orar aqui também. Aleluia. Não deixa, querido. Porque Satanás, ele é acusador mesmo. Se há momento de choro, agora chora mesmo. Mas também se alegra, chora na fé, chora crendo. Ah, pastor, eu preciso chorar, tem que chorar. Se você for chorar, chora, mas chora crendo. Não chora te autocondenando. Aleluia. Recebe, amado. Da parte do Senhor, da cabeça, a planta do pé, alegria, fortalecimento, vigor de Deus, vida, fluindo no teu corpo. O passado passou. Passado passou. Aleluia. Passado passou.
Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Meu irmão, como é seu nome? Geraldo. O Senhor é a tua fortaleza. O passado passou. Existem pessoas na sua família que precisam de você em pé. Elas desejam o que está em você também. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade de dizer o que o Senhor fez na sua vida e o que Ele vai fazer. Eu creio na fortaleza na tua vida. De hoje por diante, passos firmes. Passos firmes. Poder de Deus da cabeça à planta do teu pé, transformando dias de paz e alegria, de sucesso, de revigor na tua vida. Saúde. Eu oro pela tua saúde. Eu oro pela tua saúde. Não deixa que coisas venham afetar a tua saúde. Coisas externas. Não deixa. Você é forte. Você é forte. E o Senhor é contigo. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar um instante, querido. Então, eu tenho 2 livros aqui para apresentar para vocês. Vocês vão botar aí na tela. O Homem em 3 Dimensões. O homem não só é um corpo. Esse livro aqui vai te ajudar sobre isso. Amém? Como você agir nos sentimentos. Como você trabalhar o seu corpo. Como você trabalhar o seu espírito. O Homem em 3 Dimensões. Esse livro de Kenneth Hagin, muito bom. Armados para o combate. Oh, glória! Olha aí, muito bom este livro. Li, maravilhoso. Amém? Nós temos na livraria, está baratinho, R$ 69,90. Mas eu sei que Paulo ajeita lá, né, Paulo? Estava falando comigo sobre isso. Então faz isso, amados. Trabalha na tua vida espiritual. Porque isso é crescimento. Aproveitando já que estou aqui, sábado teremos a cruzada na Ilha de Santana. Poder de Deus. Amém? Então estaremos lá reunidos. Convida a tua família, convida teus parentes, aquela pessoa que está enferma, aquele vizinho seu que está passando a necessidade, leva para lá. Ilha de Santana aqui, conhecida antigamente como a Ilha do Rato, que aquilo já passou, agora é um novo tempo, amém? Ilha de Santana aqui, sábado, 19 horas, nós temos uma cruzada, poder de Deus naquele local. Amém, querido? Se você quiser levar sua criança, teremos lá uma área para as crianças, não fica de fora disso. Amém? Então sejam abençoados em nome de Jesus.